Estamos de volta. Hoje nós estamos comentando o livro Casa da Marcela, Onde Floresce a Esperança. Estamos conversando com o Jorge Reis e é um livro que foi ditado pelos espíritos Aurélio Augusto e Marcela Cassal, que é a personagem principal do livro, né? Apesar dela ser totalmente humilde no trabalho dela, né? Ela é o tipo de menina que ela não gosta muito de aparecer, não. Ela gosta de trabalhar, né? Ela trabalha, e né? não tem jeito dela não aparecer, que ela trabalha muito. Pois é. Então, por ela trabalhar muito, ela acaba aparecendo e Sim, tendo respeito mesmo de todos. O que destaca ela é a ação dela, não é ela propriamente, né? É a ação que ela faz, né? Mas tudo isso, né? A gente não pode ficar olhando para a Marcela, aquela menininha que teve aqui até 14 anos de idade. A gente tem que olhar para o espírito Marcela, que é um espírito milenar, né? Que tem no livro as outras encarnações delas, os entrelaçamentos dela e da família atual, né? Até a encarnação dela aqui na cidade de Jacareí, ela mostra no livro do ponto de vista dela. É muito interessante que quando ela conta isso no livro que a gente mostra para os pais dela, porque os pais pegam e falam, meu Deus do céu, eu sentia isso, mas não sabia. Ela conta, porque você chega nos pais e pergunta, como é que foi que a Marcela viveu, como é que foi que a Marcela morreu? Eles vão contar pra gente. Sim. Agora, a Marcela contando é outra coisa. Né? Agora, uma coisa que também, eu acho que esse livro serve para as pessoas, os tarefeiros, né? As pessoas que trabalham no centro, com a mediunidade em si. Né? Porque ela dá muita dica de como você se aproximar, ou quando você sentir a aproximação do espírito, perceber que a ideia não é sua. Eu achei interessante quando ela fala assim, porque os médiuns falam, não, mas eu não sabia se a ideia era minha ou era do espírito. Se a ideia era sua, ela fazia parte da sua vida, ela não surge de repente, né? Então, isso aí, ela dá muita dica. Muita dica. E muita dica em todos os sentidos, né? No sentido da mediunidade e no sentido também da comunicação, como acontecem as comunicações, né? Como você deve interpretar melhor as comunicações, como você fazer para ajudar as pessoas que estão aqui, no sentido de... então, olha só que outro ponto interessante, a gente sempre chega nas pessoas aqui e fala, quer ajudar seu filho, sua mãe, ou alguém que está no plano espiritual? Seja desse jeito, né? E elas fazem essas instruções para quem está lá também. Quer ajudar seus pais, seus parentes que estão lá? Haja desse jeito, né? Então, essas instruções, elas são muito legais. E nesse ponto eu gosto muito do Aurélio Augusto, porque ele faz questão de não sair fora da doutrina espírita nunca. Ele estuda muito a doutrina espírita. Então, o que acontece? Embora que qualquer pessoa que lê um livro dessa, Isilda, não precisa ser espírita para ler um livro da Marcela. Eu tenho certeza que qualquer um vai gostar do livro, independente de ser espírita ou não. Mas o Aurélio, ele faz questão de sempre colocar dentro da doutrina espírita. E o Pai Joaquim também, sempre faz questão de assuntos que estão sendo abordados, ele fala, a doutrina espírita fala isso, a doutrina espírita fala aquilo. Então é sempre doutrinário, não é simplesmente um livro de romance que a pessoa vai ver. Outra coisa também, eu agradeço muito a espiritualidade, agradeço a Jesus, por eu trazer gente que existiu, de verdade. Pois é. Então todos os meus livros, os personagens são pessoas que a gente conhece, as pessoas que a gente sabe, né? Tanto no Campo de Luz, como nas Sombras do Alvorecer. Os livros do Aurélio sempre estão abordando pessoas que a gente conhece. Então, você pode ir no pai da Marcela e conversar com ele. Você pode ir na mãe da Marcela, no avô, no pai da Sofia, na mãe da Sofia e conversar. Eles eram assim, na mãe do Tiago, no pai do Tiago, nos parentes do Marcelo, que são personagens do livro, e conversar. Dodô? O Dodô, que foi amigo nosso também, que faz 5 anos que partiu para a pátria espiritual, que entra aí para fazer um resgate, a Marcela pede a ajuda dele, o pai Joaquim indica ele para fazer o resgate, porque o Dodô foi uma pessoa que conviveu muito com droga quando esteve aqui, quando desencarnou estava limpo há muitos e muitos anos, mas lá no plano espiritual falou, é isso que você sabe fazer, você vai fazer isso aqui então. Então você vai cuidar disso, você vai atrás de gente que está com esses problemas, ele faz muito bem. Né? Então são pessoas que a gente tem a convivência, que deixa os pais assim muito felizes e comprovam para a gente toda hora, né? Confirmam para a gente toda hora, olha, era isso mesmo, eles eram desse jeito mesmo. Que é uma realidade. Que é uma realidade. Não é ilusão nossa, não é mistificação, nada disso. Né? E nós não estamos mudando eles, os jovens, eles continuam como eles eram. Continuam como eles eram na personalidade. Né? Então, uma coisa que... Bom, ela fala de muitas coisas, mas uma das coisas também que eu achei interessante é quando ela fala
dos espíritos que voltam para a espiritualidade pelo aborto. Muito, ela trata bastante também disso. Isso apesar de tirar, ela assim, todo o livro dela também, eu acho que tenta ou nos esclarece para tirar as culpas que nós temos, porque elas não nos ajudam em nada. Errou? Vai consertar agora, sempre tem tempo. Mas aborto espontâneo, aborto provocado, como que isso acontece na espiritualidade? Que também é um suicídio, que é uma conscientização importante para quem está aqui, né, muito Jorge? Importante. Eu acho assim interessante que ela mostra como as crianças chegam no plano espiritual. Isso. A criança que chega, que desencarnou normalmente, a criança que foi abortada, a criança que foi de alguma maneira provocada, um adulto, né? É interessante também a colocação que eles fazem. Engraçado, no umbral tem criança. Tem criança, isso também, não tem, né? Então. Tem jovens, você vai achar a gente assim, por exemplo, um jovem que ele está naquele aspecto dele jovem, mas na realidade ele é um espírito velho que ele não se conformou enquanto estava aqui. Isso. Né? Então, ou então ele era jovenzinho quando ele estava aqui, mas como ele vai embora cedo, ele chega lá revoltado de alguma maneira, um abortado, por exemplo, que se revolta, que ele não aceita o tratamento. Ele não vai poder ficar num lugar de luz, ele vai acabar indo para um lugar. Mas quando ele chega lá naquele lugar, ele não é mais jovem, ele não é mais criança, ele já é um espírito antigo que está lá. Né? Então, é interessante porque esclarece muito as nossas dúvidas. Até para quem já conhece a doutrina. Tem dúvidas aqui que eu tirei, que eu falei, nossa, por que eu nunca pensei por aqui? Ou nunca, acho que talvez ao estudar a doutrina não tenha percebido isso, né? Mas... E outra coisa, Zilda, assim, interessante, essas coisas que a gente fala que às vezes a gente nem percebe, eu me coloco também entre todos, porque é aquilo, eles estão passando o livro para mim, e na realidade eu falo, o que vai acontecer aqui? Por que eles vão entrar nesse assunto se eu não conheço direito? Pois é. Daqui a pouco você coloca e a gente vai pesquisar até para ver. E aí você vê que está certo. Né? Esse aqui é bom. Bom, Jorge, só agradeço. Sempre aqui de portas abertas para você trazer esses bons livros para nós. Eu acho que é uma indicação extraordinária esse livro, para quem estuda, para quem trabalha, e para quem não estuda e não trabalha, mas que quer conhecer um pouco das leis divinas e como funciona o plano espiritual, né? Com certeza. A gente fica feliz por isso, de além de trazer histórias, trazer doutrina também para as pessoas. Né? Nos livros do Aurélio Augusto, ele faz questão sempre de colocar a doutrina dentro das histórias deles. Pois é, e aí você pode pesquisar na doutrina se o que ele está dizendo é verdade. Né? Muito obrigada, Jorge. Paz e alegria em todos os corações e até a próxima, se Deus quiser. Se você quiser nos escrever, repensar@tvmundomaior.com.br. Se quiser assistir a este ou a outros programas, acesse youtube.com/tvmundomaior ou facebook.com/tvmundomaior. Nós conversamos hoje com Jorge Reis sobre o livro Casa da Marcela, Onde Floresce a Esperança. Tenho um encontro marcado com você no próximo programa. Até lá.